A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, trazendo pré-aulas, pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira, tem nos abençoado durante todo esse trimestre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você puder, entre no site oficial da editora Betel, para que você também possa adquirir o seu material, a sua revista do terceiro trimestre de 2025, para que você também possa participar, dar essa pré-aula e fazer suas anotações. Nosso intuito aqui é trazer informações para que os nossos professores possam, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, amém? E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, Vamos fazer a pré-aula, trazer algumas informações sobre a lição de número 5, que tem como título O Novo Nascimento, o Diálogo Transformador com Nicodemos. Então tem como texto áureo essa lição 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a base da lição vai falar sobre o novo nascimento, que é a mudança de comportamento, é uma nova vida, uma nova caminhada na vida daquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Então todo cristão, para que ele possa alcançar o reino dos céus, ele precisa passar por esse novo nascimento. Então essa mudança de comportamento, essa mudança de visão, essa mudança de postura da pessoa após o encontro real com Cristo é que vai definir se ela realmente teve um novo nascimento ou não. Por isso Jesus estava fazendo essa conversa com Nicodemos, ele estava explicando justamente isso a Nicodemos. Para que entrasse no reino dos céus era necessário deixar os velhos hábitos, os velhos costumes, renunciar às práticas antigas que nos afastavam de Cristo, de Deus, e poder viver um novo nascimento, uma nova jornada, um novo comportamento após o encontro real com Cristo. Então tem como verdade aplicada somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento, um encontro, ter uma caminhada com Cristo. Não basta apenas conhecer, não basta apenas ter a Bíblia de cabeça, não basta apenas ir para o culto, ser um religioso como Nicodemos era, não basta apenas conhecer a lei, não basta apenas saber os versículos de cabeça, não adianta somente isso. Você precisa ter um encontro real com Cristo e passar a se relacionar com Ele. É quando você se relaciona com Cristo é que você começa a evitar o pecado, a tirar as coisas que não agradam ao Senhor, porque você não quer entristecer aquele com quem você se relaciona. Então assim é que nós vemos um novo nascimento. Precisa ter uma nova experiência, uma experiência pessoal com Cristo. Esse é o ponto. Essa é a virada de chave que nós precisamos entender e passar para os nossos alunos quando fala de novo nascimento. Não dá para a pessoa dizer que é cristão e continuar fazendo os mesmos hábitos,
continuar falando da mesma forma, se vestindo da mesma forma, andando com as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares. Precisa ter uma mudança. Essas antigas coisas precisam agora te incomodar. Por isso caracteriza um novo nascimento, uma nova vida, uma nova jornada, entende? Então temos que passar isso para os nossos alunos. Texto de referência, João capítulo 3, verso de 1 a 6, que vai tratar claramente desse diálogo entre Jesus e Nicodemo. No capítulo 1, nós vamos falar conversando com o Filho de Deus. Primeiro ponto aqui que você pode destacar para o seu aluno é que Nicodemos, ele reconhece que Jesus é enviado por Deus. Ele reconhece que tudo aquilo que Jesus fazia vinha do Pai que está nos céus. Então aqui já tem o primeiro destaque para nós, para que a gente possa ter um encontro real com Cristo. Nós precisamos reconhecê-lo como Deus, como Filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso. Então ali já começa a mostrar para nós o interesse de Nicodemos. Apesar de toda a religiosidade dele, ele tem esse primeiro impacto em reconhecer que tudo aquilo que Jesus fazia vinha de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é Deus, para que a gente possa se relacionar com Ele como Deus, para que a gente possa um dia ir para o reino de Deus com Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. O primeiro ponto, reconheceu que Jesus foi enviado por Deus, coisa que os outros fariseus não fizeram até o final, não fizeram em nenhum momento. Então você vê como despertou verdadeiramente em Nicodemo o desejo de ter uma vida com Deus de verdade. Então destaque isso para o seu aluno. Um encontro improvável, né? Porque Nicodemos era fariseu, o fariseu era o suprassumo ali da religião, eram os principais defensores da lei mosaica, né? Então a prática, as coisas que Jesus fazia, curava no sábado, né? Se igualava ao Senhor, a Deus, quando Jesus se declarava Filho de Deus. Então tudo isso ia exatamente contra a religiosidade dos fariseus. Então era um encontro improvável Nicodemo, sendo um fariseu, tentar conversar com Jesus em particular. Isso seria totalmente improvável para ele e para a sua classe. Mas só que quem quer ter um encontro real com Cristo precisa ter quebra de preconceito, quebra de protocolos, precisa abrir mão das suas ideias carnais, das suas experiências, dos próprios conhecimentos, precisa abrir mão para poder se entregar verdadeiramente a Cristo. Então, isso temos que destacar para os nossos alunos. Nicodemos quebrou protocolos pessoais, abriu mão do seu conforto ali social para ter um encontro real com Cristo. É assim que nós precisamos ter. Quem quer Jesus, meu irmão, rompe barreiras. Quem quer Jesus, rompe preconceito, rompe protocolos, tem coragem, ele vai buscar mesmo ao Senhor, independente do que vão falar, das repercussões, das retaliações, ele não vai se preocupar com nada disso. Nicodemos, ele vai ter esse encontro com Cristo, abrindo mão de tudo, né? Então, esse é o ponto que nós temos que destacar, porque era um encontro raramente improvável você ver um fariseu conversando. Os fariseus sempre atacavam a Jesus, sempre confrontavam a Jesus, mas Nicodemos quis conversar, quis conhecer e se envolver com Cristo. Então você vê que realmente era um encontro improvável, mas o Espírito Santo conduz. Mas quando Deus tem um plano, faz pessoas improváveis se tornarem cristãs para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Por isso nós não podemos jogar a toalha para ninguém. Por isso nós não podemos desistir de orar para a salvação de ninguém, porque Deus traz encontro improvável, tira aquelas pessoas que ninguém dá nada, aquela pessoa que está totalmente fora da visão, totalmente longe de Deus, mas o Senhor faz com que ela venha se encontrar com Ele, porque o encontro com o Senhor é irresistível. Então destaque isso para o seu aluno.
O tópico 1.2 vai falar, é necessário nascer de novo. É a tônica da conversa de Jesus tem com Nicodemo, é justamente esse, o nascer de novo, uma nova vida, um novo comportamento. Você vê que Nicodemos, ele era o religioso, conhecia toda a lei, mas havia um buraco na vida dele. Faltava Deus, faltava a presença real de Cristo na vida de Nicodemo. Ele tinha toda a estrutura social, mas ele não tinha uma estrutura espiritual verdadeira, porque nós só encontramos essa estrutura espiritual, só temos o preencher de dentro para fora quando realmente temos um encontro real com Cristo. Então foi isso que Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo, você precisa da ação do Espírito Santo para te fazer uma mudança de comportamento, uma regeneração. Então a gente destaca isso para o nosso aluno. Todos os cristãos precisam ter esse nascer de novo na presença do Espírito Santo de Deus, da regeneração. Destaque isso para o seu aluno. O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer de Deus, né? Receber de Deus uma nova vida espiritual, né? Então a gente tem que, quando nós nascemos, nós recebemos o espírito de vida, nós recebemos, né, o nosso corpo, a gente vai caminhar, mas nessa situação a natureza caída está presente na vida do homem. E aí ele vai crescer ali, se desenvolver longe, destituído da glória do Senhor, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Saiu, não tem mais o relacionamento com Cristo. E aí o que acontece? Para que você volte a se relacionar com Ele, você precisa nascer do Espírito, você precisa ser regenerado, você precisa ter um encontro real com Cristo, e agora você é espírito como Deus. Por isso é necessário nascer de novo, porque quem nasce, quem é gerado é semelhante a quem o gerou. Então, você é nascido do Espírito, você vira Espírito, você é semelhante ao Espírito. E se Deus é Espírito, Ele busca quem o adore em Espírito e em verdade. Então nós só vamos nos relacionar com Deus se nós formos em Espírito como Ele. Para ser Espírito como Deus é, nós precisamos nascer de Deus, ter um encontro real com Cristo, ter a experiência pessoal. Não pode ser porque alguém falou, não pode ser por costume, por religiosidade. Precisa ter uma experiência pessoal com Deus para que a gente possa ser regenerado, para que a gente possa voltar a ter uma condição de se relacionar com Deus. Entende? Então destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui o capítulo 1 dizendo que Jesus explicou para Nicodemo que entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, nascer do Espírito, ser semelhante ao Espírito Santo, para que a gente possa ir viver no reino de Deus, que é um reino espiritual. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2, meu irmão, nós vamos compreender o novo nascimento. Nascer de novo é passar por uma mudança profunda, começar novamente e renovar-se espiritualmente. Então destaque isso para o seu aluno, que é passar por uma mudança de comportamento. As pessoas precisam ver, você precisa ver um novo fruto, um novo ser, uma nova atitude. Você precisa ter esse contraste, viver uma mesma situação e falar, antes de eu ter um encontro com Cristo, eu agiria desta forma. E agora, depois de eu ter um encontro com Cristo, eu ajo desta maneira. Então você precisa ver esse contraste na sua forma de agir, para que você possa perceber que você realmente nasceu de novo. Mudança de comportamento que todos vão ver. Então destaque isso para o seu aluno aí. O novo nascimento transforma vidas. Quando alguém nasce de novo, há o desejo de viver nova vida. O novo nascimento leva a abandonar práticas antigas para viver uma nova vida em Cristo. Então, como eu disse, o novo nascimento transforma e é visível.
Então não passa a ser só dizer, não é só uma coisa de boca, de palavra, é de práticas, é de atitude. As pessoas vão perceber naturalmente mudanças de atitude na sua vida que vão caracterizar que você nasceu de novo. Por isso mesmo, não existe aquele negócio, eu vou pedir 5 minutos a Deus, vou fazer como eu fazia antes, vou voltar ao velho homem. Isso não pode existir no cristão, meu. Isso você não pode nem lembrar, nem ter mais essas práticas novamente para tentar fazer de novo o que você fazia quando era do mundo ou que estava longe do Senhor. O novo nascimento faz uma mudança de comportamento e traz um nojo para as atitudes antigas. Você não consegue mais repetir. Não tem mais naturalidade na sua vida para fazer o que você fazia antes. Esse é o ponto, essa é a característica. Quem consegue ainda fazer as coisas de antigamente é porque ainda não teve verdadeiro nascimento com Deus de novo. Então destaque isso para o seu aluno. A necessidade do novo nascimento. Todos nós precisamos nascer de novo do Espírito Santo, nascer de novo, ser regenerado por Ele. Para quê? Para que a gente possa ter uma semelhança ao Espírito e possa se relacionar com Deus, porque a gente precisa ser santo para se relacionar com Deus que é santo. Se nós continuarmos somente na carne, não tem como se relacionar com Deus e não tem como passar a eternidade com Ele. Então é necessário mudar, sim, ter esse novo nascimento através da ação do Espírito Santo, que vai nos regenerar, vai nos limpar, vai nos lavar, né? Então a gente vai ter novamente aquela relação com Cristo, porque estamos justificados, santificados, limpos pelo Espírito Santo, para que a gente possa se relacionar com Deus que é santo. Então destaque isso para o seu aluno. Sem o novo nascimento, não temos como relacionar com Deus que é Espírito, porque a gente precisa nascer do Espírito para ser semelhante a Ele. Então destaque isso para o seu aluno. A ação do Espírito Santo no novo nascimento. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que desperta em nós uma necessidade de mudança. Foi Ele que despertou em Nicodemo e conhecer Jesus de perto. Foi Ele que fez, que fortaleceu Nicodemos a romper todos os preconceitos, todas as legalidades da religiosidade que ele vivia, para ir buscar o verdadeiro encontro com Cristo. Então, é o Espírito Santo que é responsável por dar esse gatilho, por despertar e destravar e desanuviar a visão da pessoa, para ela que ela perceber que daquele jeito não dá mais para viver. É só o Espírito Santo que desperta em nós e temos um buraco, um vazio que só Cristo pode preencher. Então destaque isso para o seu aluno. É o Espírito Santo que é responsável por nos regenerar e nos fazer mudar de comportamento. Destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha aqui no capítulo, fechamos o capítulo 2, falando da ação do Espírito Santo, e a gente diz que o novo nascimento nos leva a viver uma nova vida em Cristo. É o Espírito Santo é que faz a pessoa que bebia não beber mais, a que fumava não fumar mais, a que se prostituía não se prostituir mais. Isso não é feito com a nossa força mesmo. É por isso que muitas pessoas começam e não continuam, ou dizem que largaram algum tipo de vício e depois voltam à prática, porque tentaram fazer com a sua própria força. Mas quem garante que você consegue mudar de comportamento e mudar de atitude? Somente o Espírito Santo, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e lhe dar forças para viver na nova forma, na nova jornada. Então destaque isso, né? É somente depois que tem um encontro real com Cristo é que nós conseguimos mudar esse comportamento. Se for uma mudança forçada pela ação do homem, pela própria força, em algum momento, lá na frente, vai cair de novo, vai fazer as voltas, tá? As velhas práticas, porque não houve um nascimento, uma regeneração genuína através do Espírito Santo de Deus. Então destaque isso
para o seu aluno. O capítulo 3, nós vamos falar sobre Nicodemos no Evangelho de João, né? Somente o livro de João vai mostrar a história de Nicodemos. Somente o Evangelho de João vai trazer esse destaque para esse homem chamado Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos queria conhecer Jesus Cristo como Deus. E justamente João é que vai trazer esse enfoque mostrando Jesus como Filho de Deus aqui na terra, que atuou, né, 100% homem, 100% Deus. Então, não é à toa que somente lá em João está registrado essa parte de falando sobre Nicodemos, porque ele estava interessado em conhecer Jesus como Filho de Deus. No tópico 3.1, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Então aqui, meu irmão, é onde Nicodemos diz de outra maneira que tudo que ele sabe, tudo que ele é, não se compara ou não se pode comparar ao Senhor Jesus. Ele entende que tudo que ele tem é vazio perto da complexidade que é Jesus. Então ele quer o quê? Ter um encontro real com Cristo, quer entender, quer preencher o vazio que o conhecimento dele intelectual não conseguia preencher. E é por isso que nós precisamos reconhecer Jesus como mestre, como dono da verdade, como a verdade. Somente assim mesmo, quando nós abrimos mão do eu acho, do eu sei, do eu posso, é assim que eu faço para ver o que Cristo diz, o que Cristo fala. Eu reconheço Jesus como autoridade de sabedoria na minha vida. Então é isso que Nicodemos está falando, né? Reconhecendo a autoridade de Cristo diante dele. Então essa é a diferença que faz quando nós reconhecemos Jesus como mestre. Por isso mesmo, nós temos que seguir o que o mestre indica, seguir o que Jesus fala, seguir as coisas que ele orienta para mostrar que nós somos uns servos humildes e entender que não somos nada e que ele é tudo. Tudo é ele que sabe, tudo é ele que faz, e nós temos que viver na direção de Cristo. Então, ele é o cabeça. Nicodemos está reconhecendo aqui que Jesus é o cabeça, que é o mestre, que é ele que é o dono da verdade, e a gente só precisa ser humilde para reconhecer isso, romper com os nossos paradigmas, com as nossas sabedorias humanas e viver conforme a direção de Cristo na nossa vida. Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Então Nicodemos também mostra para nós que ele era um conhecedor da lei e um praticante da lei, porque a lei vai dizer que ninguém poderia ser condenado sem que antes fosse ouvido, né? Eles não poderiam condenar a pessoa sem ela se dar a chance de defesa. Assim era na lei judaica e assim também era na lei romana. Então os fariseus, movidos de ódio, movidos de raiva, de inveja, ignoraram a lei que eles tanto preenchiam, que eles tanto defendiam, e açoitaram, né, e prenderam e julgaram Jesus numa forma totalmente ilegal, né, pela própria lei que eles diziam seguir. Então Nicodemos ele se levantar ali, defender o mestre, posicionamento, defender a lei como a lei ordenava, mas ele não vai ser ouvido, vai ser ignorado, e o processo vai seguir ali totalmente de forma ilegal. Mas mostra-me que Nicodemos tinha entendido verdadeiramente que Jesus era o mestre, que Jesus era Deus e que Jesus estava falando e fazendo a verdade de Deus. Então ele sabia que se Jesus se defendesse ali, se Jesus trouxesse uma tese, o argumento de tudo que ele estava fazendo, com certeza ele seria inocentado, ele convenceria aquelas pessoas. Por isso, aqueles fariseus, sabendo que Jesus tinha autoridade, sabendo que Jesus tinha conhecimento, o que eles fizeram? Eles não deixaram Jesus se defender, eles calaram, eles fecharam, eles não abriram a brecha na lei e eles não cumpriram a lei, fizeram um julgamento totalmente ilegal para poder condenar Jesus da forma que eles queriam. Mas Nicodemos, sabendo a verdade, tendo esse encontro real com Cristo, ele se levanta e tenta defender
e mesmo diante ali dos seus pares, ele vai contra, ele cumpre a lei, mas infelizmente ele é ignorado e as coisas continuam acontecendo ali de forma totalmente ilegal. E depois, meu irmão, no tópico 3.3, vai mostrar que Nicodemos honrou o mestre até o final. Ele teve um encontro real com Cristo, ele se preencheu com Cristo, ele teve uma mudança de comportamento, ele rompeu com as suas práticas religiosas. Isso tudo vai mostrar onde? Quando ele vai entregar, levar as especiarias para poder fazer o sepultamento de Jesus ali, preparar o corpo junto com José de Arimateia. Quando você vai ver tudo que Nicodemos levou, você percebe que a quantidade de especiarias que Nicodemos levou era compatível com o sepultamento de um grande rei. Então você vê que Nicodemos reconheceu a Cristo como Senhor, como mestre, como rei, e ele vai mostrar isso nas suas atitudes, E agora no sepultamento ele vai lá, ele vai levar uma grande despesa, para ele, mas ele vai honrar a Cristo com o melhor que ele tinha para poder fazer um sepultamento digno de o Rei dos Reis que Jesus era. Então você vê que ele leva 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isso aqui é uma coisa extraordinária na quantidade e no valor, para que demonstre que somente isso era feito. Essa quantidade de especiaria somente era utilizada quando eram reis que morriam e iam ser sepultados. Então você vê que Nicodemos reconhece claramente Jesus como Rei dos Reis. Você mostra claramente que ele nasceu de novo após ele conversar com Cristo e ter aquele encontro real com Deus. Então que nós possamos levar isso para os nossos alunos, que quando nós nascemos de novo, nós abrimos mão da nossa capacidade, das nossas ideias, das nossas vontades, para poder fazer o melhor para Cristo. Então, Nicodemos rompeu com o preconceito dos fariseus ao reconhecer Jesus como mestre e como Rei dos Reis, e ele demonstrou isso em atitude quando ele leva essas especiarias para fazer o sepultamento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e continue destacando aí para o seu aluno a necessidade de nascer de novo, e esse nascimento ele é comprovado através das novas atitudes que a pessoa que nasceu de novo começa a apresentar, assim como foi na vida de Nicodemos. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor Jesus, e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.